Alô, você ligado na Atual TV, estamos chegando com mais um Biografias de Nossa Gente. Hoje estou recebendo aqui dos nossos estúdios o médico e pastor Eliseu Batiston. Já vamos conversar com ele aqui no Canal 10. É dos equipados que elas gostam mais. Galeazzi Auto Center, tudo que o seu carro precisa e você merece. Galeazzi Auto Center, equipando suas conquistas. Essa mesma Galeazzi para deixar o que já é bom ainda melhor. Espaço 3A, móveis sob medida, alta qualidade e inovação, móveis com designer moderno e melhor aproveitamento de espaço, sempre proporcionando conforto, beleza e bem-estar para ambientes residenciais e comerciais. E portas internas do estilo que você precisa. A Espaço 3A trabalha com matéria-prima de primeira linha e profissionais especializados, garantindo resultados perfeitos para todos os ambientes. Imagine! E a Espaço 3A idealiza, projeta e produz o seu móvel planejado. Orçamentos 3223-1931, Avenida Tupi, próximo ao Trevo Patrolinha. Espaço 3A, móveis sob medida. A Gráfica Xingu reforça o time com mais um peso pesado da impressão. Melhor tecnologia do mundo agora na região. Impressora offset Heidelberg, 4 cores e 15.000 folhas por hora. Sistema CTP, que dispensa o fotolito e é 100% ecológico. Ainda mais agilidade e economia nos seus impressos. Agora são 6 máquinas de impressão que formam o time mais forte e completo do Sudoeste. Gráfica Xingu, qualidade, direito seu. Obrigação nossa. Fone 4632252266. De volta com você no Biografias de Nossa Gente. Então hoje mais um convidado especial, nosso querido pastor Eliseu, que é médico também de formação, está aqui para falar um pouquinho sobre sua vida, suas atividades, seus sonhos, seus objetivos aqui em Pato Branco. Seja bem-vindo, pastor. Espero que tenha algo de interessante, né? Porque teu público está muito seleto, cara. Tem que caprichar, né? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizar o Ita. Ita, que empreendimento, coragem você assumir. E meus parabéns, hein? Imagem está boa, a programação está melhorando. Espero que a sociedade de Pato Branco entenda a importância da TV atual e realmente participe desse teu sacrifício para fazer uma coisa boa, não é? Sim. Que te apoie e te dê, porque é um prazer estar aqui na TV atual, aqui com o Ita, vendo as coisas todas que estão acontecendo. Tá certo. Vamos. Fiz meu merchandising? Fez o merchandising, então, bonito demais. Você merece. Vamos começar então falando da sua vida um pouquinho. O senhor é gaúcho, então? Mas, Baguri, tu não viste? Não vês o minuano como está frio? Eu vim de Erechim, Rio Grande do Sul. Natural de 1951, nasci lá. Aí vim para o Paraná, aí perto de Cascavel, onde hoje tem aquela lanchonete ali, Barbutu. Lanchonete Butu, entre Santa Teresa e Céu Azul. Ali eu morei uns 3, 4 anos, aí fomos para Céu Azul, meu pai voltou a abrir a alfaiataria, que ele era alfaiate, né? Uhum. E em Céu Azul foram experiências muito interessantes, minha mãe era diretora da escola, experiências muito interessantes com a infância, né? Ali era muito gostoso, caçar passarinho, aquela época no lado do Parque Nacional. Do Parque Nacional ali, né? A gente entrava, hoje não se pode mais. Não. Lá dentro tinham moradias antigas, tinha muita fruta, rios, era uma delícia. Um lugar bom, hein? Eu passei uma infância em Céu Azul muito agradável, muitas lembranças. Aí de pequeno o senhor estudou no seminário? Aí eu comecei a me envolver, né, ajudar a missa e tal, a piazadinha lá, e de repente eu decidi que ia ser padre. Meu pai conta depois que ele ficava frustrado, porque era o único filho, ele queria, mas tudo bem, né? Respeitou, né? O gosto. Aí eu fui para Toledo, no Seminário Diocesano de Toledo, temos uma turma de 22, Dom Armando Sírio, e nesses 22 tinha uns colegas que se tornaram padre, o Lorenzato, vários. Uhum.
Mas o interessante é que no dia que eu me formei em medicina, em 7 de dezembro de 76, um desses alemãozinhos que estava lá, um loirinho chamado o Dilo Scherer, ele estava sendo ordenado padre, 7 de dezembro de 76. Por curiosidade, eu sou, o Dilo está sendo ordenado padre, você está se formando e tal. Podia estar junto. Pois hoje o cara é cardeal de São Paulo, né? Olha. É muito interessante Seguiu interessante essa a história. carreira bem Seguiu a a carreira. fundo, né? Cara, você acha que eu daria um bom bispo, assim, ó? Acho que eu poderia ser, Itamar. Tá certo. Mas daí a gente começou a sonhar com medicina já, com coisas, e ainda estudei 6 meses no Seminário de Cesano em Toledo. Tem muitas coisas boas dessa época. Em Toledo, em Curitiba. Daí vim para Pato Branco. Com que idade o senhor chegou à nossa terra, Pato Branco? Eu cheguei com 14 anos. 14 anos. 14 anos. Aí concluiu seus estudos aqui, né? Sim, aqui. Na época, o 2º grau era o científico, né? Científico. Então eu fiz o 3º ano científico. Estudou que colégio? Em Curitiba. Aqui eu estudei no Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Era um dos únicos, né? Até que tinha, não sei. Nos últimos 6 meses em Pato Branco, eu estudei no Colégio Estadual daí, né? Tá. Mas Nossa Senhora das Graças foi toda a fase. Aí foi a Curitiba prestar vestibular? Curitiba. Eu estudei o 3º ano em Curitiba e fiz o Bardal naquela época. Ah, o tema do Bardal, tinha aquelas sacolas, né? Tinha o positivo e o Bardal, né? O positivo ainda não tinha. Ainda não tinha? O Bardal era mais velho, no caso? Era mais velho, tinha o Dom Bosco. Dom Bosco. E o interessante foi que logo que eu passei no vestibular, eu tinha uma dificuldade tremenda. Meu pai não podia me sustentar em medicina. Meu amigo, medicina não é brincadeira, são livros, você não tem tempo para estudar. E eu comecei a procurar um lugar para lecionar. Comecei a dar aula particular, subi para o 19 de dezembro, subi para o Globo, e daí abriram um curso unificado para concorrer com o Bardal. Então naquela época era grande, o quadro côncavo, era assim, um status, né? Rapaz, eu fiz um concurso lá para dar aula de matemática, fazendo medicina, e lecionei alguns anos no curso unificado. Foi um sustento bom. Puxa vida, porque a gente sabe a dificuldade até hoje em dia para manter um filho estudando medicina, né? É tudo caro. E meu pai aqui tinha tido problemas, estava fechando Shop Centro, Café Big Lanche, depois Shop Centro, bar que ele tinha, e não tinha como ele me ajudar. Amigo, até porteiro da boate do Dunker, foi depois de casado. Às vezes eu estava de plantão, a minha mulher estava esperando o Juliano com aquele barrigão, não é? E ela ia me substituir. Então eles botavam ela na chapelaria da boate. O pessoal chegava lá, colegas, né? Era do Dunker, diretor acadêmico e tal. O pessoal chegava lá, entregava a bolsa, o pessoal chegava e ela guardava e tal. E de madrugada ela pegava um táxi e vinha para casa. Puxa, trabalhou um monte, hein? Olha, não gostei da profissão de porteiro de boate. Tá certo. Mas foi muito bom. Foi um tempo de garra. Muita luta, muito trabalho, né? Muita luta. O senhor se formou em 1976. 76. Aí, anos. assim formado pela Universidade Federal do Paraná? Universidade Federal do Paraná. Aí acontece uma coisa interessante. Você é formado, você está desempregado, você não tem especialidade. E aonde você vai, você é tratado com status de médico, só que você não ganha nada. Ganha nada. E médico novo ainda, né? Formar, né? Então, o que aconteceu? Eu arranjei um trabalho em Faxinal, Faxinal aqui no norte do Paraná. E ali em Faxinal eu trabalhei 2 anos, consegui um pezinho de meia, né? E fui para Curitiba e consegui me manter para fazer anestesia, que eu amava anestesia já naquela época. Você especializou nesta área da medicina? Isso, me dediquei à anestesiologia. Né? Então, ali no final da década de 70, especializando-se em anestesia, veio para Pato Branco? Eu comecei a trabalhar na Policlínica em setembro de 79. 79? 79. Veio para Pato Branco. Já tinha trabalhado uns meses no São Lucas. Aí recebi uma proposta, já vim para a Policlínica em 79. 79. Mas naquela época, Pato Branco era um centro poderoso de medicina, de saúde.
Era um lugar assim que vinha de Beltrão, não existiam esses hospitais. Oeste Catarinense. Não existiam esses hospitais ao nível que existe hoje. Certo. Então Pato Branco era um centro, nós tínhamos profissionais assim tremendo. Naquela época o MUSE começava a se projetar já. Dr. Sérgio Gegenbauer, um neurocirurgião, eu acho que foi o maior com quem eu trabalhei hoje, o melhor. Alemãozinho era bom, rapaz. Então havia um Multizuc começando a cirurgia pediátrica, então drenava muito, porque eram pessoas de qualidade. Para mim foi uma honra trabalhar com essa turma no começo, naquele fervo, onde você passava noites. Hoje em dia está mais racionalizado, né? Hoje em dia são mais anestesistas, mais profissionais. Diminuíram. Aquela época, gente, fazíamos 30, 36 cirurgias por dia, porque vinha de tudo que é parte do Sudoeste. Hoje... Era mais agitado que hoje em dia? Muito mais agitado, Itamar. Nossa! Pato Branco, eu sempre fui apaixonado por Pato Branco. Sim. Mas eu me realizei que sou apaixonado por anestesia. Cara, o dia que eu tive que largar a anestesia, o dia que eu tive que largar a medicina, cara, foi um baque. Então, não tive saída, tive que largar. Realmente, eu não sei como você leva isso, mas eu sei que alguns vão me entender. Um colega dizia assim, quase que escapou o nome dele, dizia assim, Eliseu encontrou alguma coisa que realmente é séria e vale a pena, ou Eliseu tá pancada, tá louco. Falando na sua esposa ali, 79, 80, o senhor já estava casado? Eu casei no segundo ano da faculdade, 1972. Fazendo faculdade. Fazendo faculdade. Eu sempre fui muito intenso, por isso que me apaixonei por anestesia. Eu sempre fiz as coisas com muita intensidade. E quando eu achei essa neguinha linda, cara, e ela se apaixonou por mim, que é natural, olha, né? Ainda está tinindo, está em forma, está tinindo ainda. Que beleza. Estou andando de moto por tudo que é canto. Isso, é outra paixão, já vamos falar disso. Mas então o senhor já veio casado para Pato Branco? Já tinha filhos? Pato Branco, eu já tinha 2 filhos. 2 filhos? Eu tinha nascido em 72, já em fevereiro de 73, e outro em 78. E eu cheguei aqui em 79. Certo. Aí trabalhou na Policlínica durante esse tempo. Em que momento o senhor entrou para a vida política? Aí era uma coisa engraçada, porque eu sempre fui assim, bom humor, eu levava sempre as coisas muito a sério, com paixão, mas sempre. Aí eu fazia as anestesias, eu me lembro disso, eu acho engraçado hoje. Eu fazia as anestesias e ficava com ciúme, porque as mulheres da cesariana, tu não lembrava o nome do cirurgião e ninguém lembrava o nome do anestesista. Então eu começava a dizer assim, mãe, a senhora não quer um nome lindo para pôr? Olha, Eliseu. Uma delas olhou para mim e falou, Deus me livre, um nome tão feio. Aí eu brincava, olha, eu sou candidato. E eu digo, pessoal, ladrão por ladrão, voto no Batistão. Essa brincadeira foi anos. Cara, um dia o pessoal chega e diz, Eliseu, você é popular. Eliseu, o Lauro está indo para deputado, não sei o quê, você vai ser o candidato a vereador. Candidato aqui da Policlínica e tal. Gente, espero que o pessoal... Eu acho que o pessoal esqueceu aquelas brincadeiras, ou então levou muito a sério. Porque eu fui o mais votado na época, fiz 10% mais que o segundo colocado. Então, foi um prazer. Foi em 88, mais ou menos? Isso, né? Na época do Collor, né? O senhor ali entrou na política, foi o vereador mais votado, ficou um tempo. Nesse momento já existia essa proximidade com a vida cristã da igreja, propriamente dito? Havia. Você sabe que logo que eu vim para cá, nós planejamos um filho, Samuel. E eu estava nessa de buscar a Deus. E planejamos um filho e nasceu essa criança. E ela nasceu com um problema sério. E o Multizuc precisou viajar para atender o pai dele. Foi embora para Curitiba assim que atendeu meu nenê. E quando eu percebi que o diagnóstico era sério, a ganglionose, eu botei no avião e ele veio a Curitiba. Era setembro, os feriados, e não achei colegas lá. E aí eu tive uma experiência muito grande com Deus, porque eu não era inocente. E eu sempre me dediquei à clínica também, porque era uma, né?
Aí chegamos em Curitiba e não conseguimos os cirurgiões que eu queria, pessoal de mais experiência. Aí eu levei num hospital em Curitiba, aonde me foi indicado, e um médico, ele é um muito bom médico hoje, mas na época ele estava começando e ele atendeu meu filho. E há uma coisinha básica, que é quando uma criança ela tem obstrução intestinal, ela desenvolve uma infecção, que depois cai para o sangue, faz septicemia, ela desenvolve uma infecção no intestino por germes gram-negativos. Mas é uma coisa simples, na hora que você percebe o problema do intestino, você entra com um antibiótico específico para gram-negativo, uma garamicina, e resolve. E o colega não se atentou para isso. Aí eu cheguei no quarto, olhei meu filho com todas aquelas manchas, petequias. Eu falei, meu Deus. Ele era pequeno. Ele tinha 11 dias. Ah, recém-nascido. Recém-nascido. Aí eu falei, meu Deus, essa criança está com sepsis. Se ela fizer sepsis, ela não sai mais. E de cara já comecei a brigar com Deus. Mas como uma criança? Aí eu peguei, desci as escadas e fui lá pedir para usar esse antibiótico na minha criança, e as enfermeiras disseram, nós não podemos fazer nada, e elas estão certas, não podemos fazer nada que o cirurgião não prescreveu. Eu saí correndo para descer a escadaria do hospital e ir nas farmácias comprar lá 2 ampolas de garamicina e começar já. E quando estou descendo, encontro o Mochizuki, que tinha ido me visitar lá, ele estava em Curitiba. Eu falei, doutor Mutuca do céu, o Samuelzinho está com sepsis. Ele falou, não, vamos lá. Ele chegou lá, olhou, fomos ver a prescrição, não tinha, eu já tinha visto, não tinha cobertura. Aí ele disse assim, Eliseu, realmente está com sepsis. Você sabe que há pouquíssima possibilidade dele sair. E vou dizer uma coisa para você, o que adianta agora nós tentarmos, com pequena chance, uma transfusão sanguínea? Naquela época era a conduta. Aí ele chamou imediatamente o cirurgião, como o Mochizuki tinha trabalhado nesse hospital, ele chamou o amigo que estava atendendo meu filho e já começou a fazer esse procedimento. Mas eu sempre tinha uma boa noção de medicina, eu sabia que meu filho não ia sair. Daí eu pegava o telefone para avisar minha mulher, puxa, nós estamos falando de coisa aqui que não era para isso que eu vim falar, mas vamos lá, foi uma experiência da minha vida que me levou a solidificar a percepção, não é crença, a percepção de que há um Deus vivo. E aí eu tentava ligar para minha esposa, Clotilde, para avisar que o nenê não ia. E ela tinha passado pela cesariana, e como que eu vou dizer para ela que o nenê não ia sobreviver? Então quando eu pegava o telefone, eu escutava que estava chamando, eu começava a chorar, eu não me aguentava e batia o telefone. E não consegui falar por ela durante algumas horas com ela. Aí liguei para um amigo meu em Curitiba, ele falou, Eliseu, mas olha, você conhece a Bíblia? Eu falei, para, Dalby Carque, um amigão que era aqui de Pato Branco. Para, Dalby, eu estou falando que a minha criança vai morrer, a Bíblia é uma coisa teórica. Ele falou para mim, então tá bom, até eu chegar aí, você pegue a carta de Filipenses, capítulo 4, versículos 6, 7 a 8, e leia, e fique fazendo a oração que está aí até eu chegar. Quando eu peguei, estava escrito lá, não esteja angustiado por nada. Eu quase fechei a Bíblia, falei, como não vou estar angustiado, meu filho está morrendo? Mas antes, traga tuas petições diante de Deus, com oração, com súplica e ação de graça. E aí ele dizia assim, e eu vou te atender? Não. Ele às vezes muda as circunstâncias, às vezes ele não muda. Ele dizia assim, com oração, súplica e ação de graças. E a paz que excede a todo entendimento vai inundar o vosso coração e a vossa mente. Então eu comecei a levar, ajoelhei e disse, Deus, está aqui minha angústia, eu estou clamando para ti, e inundou meu coração uma paz mesmo, que foi, como ele diz lá, no seu coração e na sua mente, meu emocional se aquietou, deu um refrigério, uma paz. Eu peguei o telefone, liguei, minha esposa atendeu, eu falei, Clô, Samuelzinho não tem condições de sobreviver. Ela me disse assim, eu comecei a dormir e sonhei com uma faixa escrita 1 Pedro.
E eu abri a Bíblia em 1 Pedro e vi uma sequência de palavras de consolo. Então eu comecei a dizer para Deus: Deus, se o nosso filho viver, eu continuo te adorando e sabendo que o Senhor é Deus. Se o nosso filho falecer, morrer, eu continuarei te louvando e declarando que eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor está no controle. Então, tanto eu como ela fomos tocados. Aí começou o meu ministério, aí eu comecei a perceber como as pessoas querem crer em Deus. Elas querem, então elas têm fé num monte de coisa que vem por tradição, elas têm fé no benzimento, elas têm fé numa estátua, ela beija o pé da estátua, ela quer. Mas a Bíblia diz assim, em Mateus 22, 29, errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas não têm aquela paciência, já é uma coisa espiritual tentando bloqueá-las para ler a Bíblia, então não conhece o que está ali. Então eu comecei a pensar, se tem alguma coisa que vai ter sentido na minha vida, é ensinar as pessoas a lerem a Bíblia. Não é uma religião, não é eu chegar e mostrar para... Leia a Bíblia, filho. Só que você quer que eu leia junto. Leia. E daí eu vi vidas começarem a ser transformadas. Aí eu vi drogados começarem a largar, famílias que estavam se separando, ler a Bíblia, vir lá. Aí eu pensei, meu Deus, está acontecendo algo em roda da gente. Entramos numa igreja... Numa diversidade grande essa da vida, o senhor foi tocado nesse momento e despertou então esse novo rumo na sua vida, digamos assim. Foi um novo rumo. Nós entramos numa igreja, só que essa igreja tinha bastante tradição. Aí a gente pegava um menino drogado, agitado, entrava, a igreja era muito boa onde nós estávamos, mas ele não conseguia ter aquele modelo, ele era extrovertido. Certo. E a gente começou a agitar essa igreja, até que nos pediram, puxa, essa igreja é mais calma e tal, você não quer começar alguma coisa? E nós começamos um trabalho, não uma igreja. E de repente se tornou uma igreja. Aí eu senti que se eu fosse me dedicar a ensinar as pessoas a ler a palavra, eu ia ter uma oposição muito grande, uma oposição terrível, eu iria ser ridicularizado. E hoje eu tenho coleções de história que fazem parte até de um anedotário que o pessoal inventou, falou do Batistão e tal, né? Então foi uma fase muito interessante, cara, eu era figurinha carimbada aqui. Hoje o pessoal vê que funciona, a vida são transformadas, hoje é um certo respeito, né? Certo. Nós vamos ao intervalinho então e já voltamos então a conversar sobre essa nova fase da vida do pastor Eliseu a partir de meados da década de 80 aqui em Pato Branco. Já voltamos. Farmácia Viver. Viver sempre bem. Agora é especializada em medicamentos para fertilização e reprodução humana, além de toda a linha de medicamentos para diabetes. Farmácia Viver, sempre com excelente atendimento. Toda a linha em perfumaria, maquiagens e tinturas para cabelo, produtos de higiene e bem-estar e ampla linha em suplementos alimentares, produtos infantis e conveniência. Trabalhamos também com produtos ortopédicos e pós-cirúrgicos. Completa linha em medicamentos genéricos. E somos também Farmácia Popular. Completa pra você. Farmácia Viver. Avenida Brasil 446, no edifício Max Saúde. Disque entrega 3220-2990. A VidaTex é especializada na confecção de uniformes, conforto para os funcionários e visibilidade para a sua empresa. Uniformes personalizados de todos os tamanhos e padrões, além de camisas, jalecos, macacões e agasalhos. A VidaTex fabrica também bolsas com modelagens exclusivas e dispõe de brindes personalizados em grande variedade. Faça seu orçamento. 3224-6793. VidaTex, uniformes, bolsas e brindes. Rua Pioneiro Alberto Brown, 715, bairro La Salle.
Marvil Comunicação Visual, mais de 20 anos no mercado, investindo constantemente em novas tecnologias para melhor atender seus clientes. Nova máquina Iron, fazendo impressões digitais com até 3,20 metros sem emendas. Exclusividade Marvil, plotter de recorte a laser, proporcionando maior precisão no corte de acrílico e MDF. Com experiência, novas tecnologias e profissionais qualificados, a Marvil realiza trabalhos com qualidade e durabilidade. Fachadas comerciais, banners, personalização de frotas e veículos, placas de identificações, troféus em acrílico, luminosos e tudo o que você imaginar em impressão digital. Marvil Comunicação Visual, imprimindo qualidade. Na Rua Paraná 569, telefone 3224-2432 ou acesse www.marvilcv.com.br. Estamos de volta com você, com o nosso Biografias de Nossa Gente, hoje com o médico pastor Eliseu Bastiston, aqui no nosso programa. Estamos também na internet, aí no YouTube e no Facebook, você pode acessar esse arquivo e conferir também. Pastor, então, aí o senhor renunciou, no caso, a cadeira de vereador mais votado em Pato Branco, na legislatura 88, 92. Verdade. Eu fui constrangido a isso, dentro dessa experiência que eu tive com Deus. Tá. Fui constrangido a isso e acabei optando por medicina e cuidar das pessoas. O senhor continuou clinicando? Sim, então? sim, mais muitos anos. Hoje... Sou apaixonado por anestesia. Atualmente o senhor trabalha alguma coisa ainda com... Não é totalmente desligado? Não, hoje eu tenho aqui no CEDIP, há muitas crianças, 1 mês, 2 meses, crianças que precisam fazer ressonância magnética, tomografia, e que é insuportável quase até para um adulto, né? Então eu vou lá, anestesia, eu faço um cheirinho, eles dão aquela cochilada, saem de lá sem traumas. Tem pessoas de idade, tem pessoas com necessidades especiais. Então hoje eu faço uma coisa ainda dentro da anestesia, ainda apaixonante, eu ainda gosto disso. E conta pra gente essa história então, comunidade cristã, nasceu que ano, como é que foi esse começo? Em torno de 1988 eu comecei a procurar alguns pastores sérios, porque existem pastores que têm motivações sérias em Deus. Existem pastores que são pastores por profissional. É a profissão deles. Então, faz o que eles fazem. E existem pastores até, assim como existem pares, como existem, que são fora de princípios. E uma igreja, ela é facilmente hoje em dia montada. Em Pato Branco mesmo foram montadas várias. Mas se não estiverem dentro do princípio da palavra de Deus, elas começam confusões e se apagam. Então, eu comecei a procurar pastores sérios. Na época, achei pastor Teodoro em São Paulo. Disse, pastor, vem me dar uma ajuda, porque eu estou com uma turma de umas 70 pessoas e eu não sei o que fazer. Aí ele fizemos cursos, nos consagrou a diáconos, depois a presbítero, depois nos consagrou a pastores. Mas esse título não é relevante. Relevante é que a gente começou a se doar por pessoas. Aí, meu amigo, aí foi uma história muito interessante, porque nós passamos 3 meses, meu amigo Irineu Parzanello me emprestava o salão de café do Grande Hotel. Para fazer reuniões? Fazer as reuniões. Começou numa garagemzinha pequena, aí já não cabia mais no salão de café dele. Aí ele falou, Eliseu, eu sou presidente da associação comercial, você quer reunir lá no domingo à tarde? Eu falei, oba! Foi uma fase interessante, cara, na associação comercial, com o tempo, não cabia mais. Aí a igreja menonita estava na época fechada e nos emprestou, nos reunimos 4, 5 meses da igreja menonita. Já era comunidade cristã esse Já tempo? era comunidade cristã. E vocês fazem um trabalho, como falando com pessoas drogadas e tal, um trabalho social também? A gente teve várias etapas. Houve uma época em que nos entusiasmamos tanto que construímos uma estrutura para levar esses drogados lá. Mas tinha um problema, era muito perto da cidade, havia um telefone público lá que não conseguimos tirar, atravessando a rua, e depois começou a entrar celular. Mas a verdade é que as pessoas aprontavam uma safadeza aqui, os drogados e tal, e chegavam lá, pastor, eu quero me internar. E nós não tínhamos uma estrutura de isolamento próximo da cidade. Começou a polícia chegar lá e dizer, pastor, eu vim buscar fulano. Por quê?
cara, realmente, ele precisa ir. E aí começou, aí as pessoas ligavam de lá, marcavam um lugar onde deixavam dinheiro, passavam carros que nós víamos, subiam, desciam, em um determinado lugar combinado, eles pegavam o dinheiro, deixavam a droga. Na época, graças a Deus, não tinha crack, era mais a cocaína e a maconha. Aí nós sentimos que as pessoas até ficavam 4, 5, 6 meses conosco, saíam e voltavam de novo. Aí nós mudamos a estratégia. Aí começamos a usar aquele lugar para ensinar as famílias, para ensinar os jovens, para reunir, e passamos a tratá-los sem internamento. O resultado foi muito melhor. Muito melhor. Olha, nós temos um grande número, só que 80% onde a gente não consegue envolver a família, eles recaem. Recai, né? A família é a base, né? A família... Bom, não é bater, chover no molhado, né? Sim, é chover no molhado. A base. É verdade. E os pais, muitas vezes, não compreendem isso. Desde crianças, deixam seus filhos expostos. Eles entregam seus filhos para que o amiguinho da escola ensine a respeito de sexualidade, ensine a malandrarzinha. O cara já tem um iPod, um iPhonezinho lá, já fica olhando sites e mostra para o amigo. Não deixe o professor, não deixe o pastor, são teus auxiliares, mas não deixe eles educarem o teu filho. Você é pai, você é mãe, é seu o papel. Não é culpar a escola, culpar o professor, é seu o papel. Os outros são meros instrumentos que você pode usar. Se Deus lhe confiou, né? Sim. Faça a sua parte. Filho, faça a sua parte. E o projeto Filhos do Homem? Nasceu de uma barulheira. O Cristiano, com 5 anos de idade, ele botava uma panela, outra panela, uma panelinha, vidro, livre, pem. Você não acredita, cara. A gente foi investindo porque, olha pai, macetinho para você. Quando a criança chega na adolescência, ela precisa fazer alguma coisa acima do normal. Ou falar inglês, ou jogar bola, ou tocar um instrumento, ou dançar balé. Ela tem que ter alguma coisa que, quando vem aquele complexo de inferioridade, ela se firma naquilo onde ela é diferencial. Especial. Então eu comecei a investir na música. Rapaz, o homem subiu, gravou o primeiro CD, foi um sacrifício, pegou o primeiro CD e disse, Deus, primícia, tá lá no cofre. Não gravou nenhuma música daquele CD. E olha, cara, aquele CD para mim tem umas músicas minhas preferidas. Se trancou lá na chácara, em 3 meses montou o segundo CD. Aí algumas músicas estouraram. Tem uma música, Faça o Melhor, que a gente foi para Manaus uma vez e o pessoal não conhecia ele como Filhos do Homem. Descemos, tinha muitos jovens de igreja, assim, todo mundo cantando Faça o Melhor. Chegou a banda, Faça o Melhor. Tamanho pegou o sucesso da música que confundiu o nome da banda. Isso. A comunidade cristã é essencialmente patobranquense ou ela tem... A comunidade cristã de Pato Branco é essencialmente patobranquense. Só que existem comunidades com a mesma mentalidade, com a mesma formação, com os mesmos princípios em Guarapuava, em Curitiba, em São José do Rio Preto, em São Paulo. Hoje já tem muitas. Então a gente tem uma ligação, não somos independentes, somos independentes no sentido que cada um somos responsáveis aqui para o Pato Branco, né? Então, como que essa igreja consegue ter isso? Como que nós temos um prédio jóia em Coronel Vivida? Como que nós temos lá no bairro São João toda aquela estrutura, trabalho, sala para criança, um trabalho lindo que o pessoal, Marcelo Azar, o pessoal está fazendo lá no bairro São João. Como que nós conseguimos depois comprar todo aquele lote? Sim, no lado ali onde hoje estamos construindo. Porque o pastor não enriquece. Tanto que quando eu saí da policlínica, eu tinha construído um apartamento, foi diluindo. Esse não tem problema, porque nada me falta. Agora, a igreja, tudo que entra aqui, a gente aplica na cidade. Essa é a vantagem. De ser daqui. Ser uma igreja relacionada, então o pastor pega o salário, pega isso, pega aquilo, envia seu dinheiro. Algumas, nem todas, né? Depois, para fazer qualquer coisa, precisa autorização, votação lá em cima. Então, eu acho que é uma grande coisa para Pato Branco, uma igreja como a comunidade cristã de Pato Branco. Mas como é? Pastor daqui, pastor, não vem aqui e vai embora. Se eu fizer uma bobagem aqui, meu amigo, estou aqui. Você vai me encontrar na rua, vai me botar dentro na cara. Você não pagou conta, você isso e aquilo, você lá. Então, eu não sou um pastor que vem aqui e vai embora. Chega aqui e fala que eu já vou. Não, eu vivo aqui, meus filhos vivem aqui, minha família vive aqui. Isso me dá uma autoridade, que somada à autoridade espiritual, me dá uma legalidade
para mim falar a respeito da sua vida, dos seus filhos, para dizer cuidado, porque os traficantes são especializados em esperar o filho do paizinho rico perto da escola, porque filho de fulano é um grande potencial. Então isso me dá legalidade para interferir em algumas coisas. E os projetos da comunidade cristã estão seguindo, claro. No lado vocês estão construindo um templo, estilo de uma arca ali, pastor? Alguma coisa assim? Não, ali será, na realidade não vai ser só um templo. Ali será alguma coisa, já existe esse nome, nós não vamos usar esse nome, mas é alguma coisa como uma universidade da família. Ali terá um lugar onde haverão os cultos, ali terá um lugar dos berçários das crianças, ali haverão salas equipadas para atender pessoas dependentes. Nós teremos salas e pessoas preparadas para estarem ministrando casais. A gente casa, você que está me vendo, marido, a gente casa sem saber o que é um casamento. A gente acha que a gente é bom e tal, vai lá e estraga tudo. Hoje em dia é complicado, o casamento hoje ele é agredido na televisão, na mídia, na música, na sexualidade, a secretária, ela agride o casamento. E nós vamos ter essa estrutura, por quê? Porque nós podemos atender, porque nós podemos atender a uma gama de necessidades. Então o prédio é grande e ele tem toda a boca de cena, como se fosse um teatro. Nós vamos usá-lo para muitas coisas, mas especialmente porque a angústia, o Brasil até uns anos ainda vai longe, mas a angústia existencial, os pais não sabem mais o que fazer com os filhos. Os professores estão apavorados, tentam, com arrecadação, com isso, com aquilo, não conseguem dar um valor. As crianças, com 7, 8 anos de idade, elas dão ordens aos professores. Então as pessoas vão entrar, isso foi a visão que Deus nos deu, vão entrar daqui a pouco numa angústia, precisam de algo sério. E quando alguém realmente procura algo sério, ele vai encontrar na palavra de Deus. Então nós sabemos que vamos acolher muita gente lá, vamos gastar nossa vida para isso, por isso a construção é tão grande. Pronta, primeira fase vai caber 3.000 pessoas, pronta 5.000 pessoas, vai ter o teu lugar lá, você também, viu? Como o senhor vê esse momento, a gente viu no jornal, dias atrás, esse crescimento do povo evangélico, aumentando de 10% para 13%, aqui no Pato Branco especialmente? Sabe o que acontece? E olha, esse aumento vai ser bem maior. Esse aumento vai ser bem maior. Porque as pessoas estão acostumadas com uma coisa chamada religiosidade. Então imagina se um Deus poderoso lá em cima olhando para baixo. Se você fez certo, você vai ser compensado. Se você fez errado, você vai ser castigado. Se você morrer no erro e pecado mortal, você vai para o inferno. Se você é judiado da pessoa, se você matou Coruíra, você está com pecado. Tá? E de repente a pessoa começa a perceber que pessoas que vivem com uma religiosidade tremenda dentro de uma igreja e na sua vida despedaçada, amante, não sei o quê, bebe, drogado, e as pessoas estão percebendo que há que haver algo mais, tem que ter algo mais real, não é possível que seja só isso, que não muda caráter, que não muda famílias. E as pessoas começam a procurar na palavra de Deus e descobrem a graça. Eu quase rasguei as páginas da Bíblia quando descobri que aquele que crer em Cristo não será julgado, mas passou da morte para a vida e tem a vida eterna. Isso está em João 5,24 com todas as letras. Mas como não serei julgado? Eu tenho que me comportar para passar pelo julgamento, como se fosse um vestibular. As pessoas começam a descobrir verdades simples. Jesus diz, não. João 3, 16, 17, Evangelho de João. Não, eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. E todo aquele que for julgado já está condenado. Por quê? Porque a Bíblia diz que só serão julgados os que não entenderam que são pecadores e que Jesus Cristo pagou tudo na cruz e que não entenderam que eles têm pela graça o perdão e tudo de graça. Então não entendeu, vai tentar conquistar e pela lei. Então vai ser julgado, vê se merece ou não, e quem for julgado não merecerá. Mas quem aceitar de graça, então as pessoas começam a descobrir essa graça. Então as pessoas começam a descobrir, puxa, mas então é simples, mas não é uma religião.
Pastor, mas não tem que dar o dízimo. Eu falei, não tem que dar o dízimo. Mas isso é dar o dízimo. A pessoa lê a Bíblia e quer investir no reino de Deus, ela sentiu, ela vai obedecer os princípios da Bíblia, mas ninguém obriga a nada. Se sente tocado. Sente tocado. Pastor, no segredo pode beber? Pode. Pode fumar? Pode. Por que o senhor não bebe e não fuma? Porque eu não sou trouxa. Acaba com o meu pulmão, estraga o meu relacionamento. Eu vejo o que a Bíblia diz que o álcool faz. Eu falo, para que eu vou beber? Experimentar. Para que eu vou? Sabe? Agora, mas pastor, não estão nem um vinhozinho. Cara, é outra história. É outra história. O que eu quero dizer é, não há uma lei. Você sai da lei, você entra na graça. Por isso, muitas e muitas pessoas vão sair daquela religiosidade que pode, não pode, isso pode, aquilo não pode, pá, vai para o céu, vai para o inferno por causa disso, julgado. E vão começar a entender a palavra de Deus. Eu digo que nos próximos 8 anos, o número de evangélicos nessa nação vai dobrar. Apesar de haverem igrejas que escandalizam e que atrapalham isso. Igrejas evangélicas que escandalizam e que atrapalham. Apesar disso, o número de cristãos com sede, com seriedade, estão buscando tanto, estão crescendo tanto que vai dobrar. Nos próximos anos vai dobrar o número de evangélicos. Como o senhor falou, existem igrejas e igrejas, né? Igrejas e igrejas. Então, mesmo dentro dos evangélicos, nos católicos, nas igrejas e igrejas. Você precisa... Lutero já dizia, mesmo que chova milagres onde você está, se não estiver dentro do princípio de Deus, corra dali. Porque não é um milagre, não é a coisa que vai mudar a vida. O que muda a vida é o princípio de Deus. E isso é simples, é só ler a Bíblia. Cara, mas qual é o princípio aqui para mim controlar minha saúde? Qual é o princípio para mim controlar meu casamento? Qual é o princípio para mim educar os filhos? Por exemplo, inculque neles assentado na mesa, no andar, na cama, andando. Inculque neles a graça, a salvação de Jesus. Está lá. Então, o que vai funcionar são os princípios de Deus, cara. Não é obrigação, não é lei. Certo. Saindo um pouco desse assunto, quase final do programa. Eu pensei que ia falar vamos falar medicina, mas eu gastei tudo falando. Mas a gente fala do que o coração está cheio. Exato. E fala um pouquinho do hobby do senhor pra gente aqui, das motos, das viagens. Sobre que o senhor andou fazendo viagens até pelos Estados Unidos de moto. Eu sempre tive moto até que meus filhos cresceram e começaram a querer andar de moto. Aí eu vendi as 2 que eu tinha. De repente os filhos cresceram, eu já com 50 e poucos anos, cara, me lembrava daquela estrada, tal, cara, comprei uma motinha para pegar o jeito, 250. Certo. Já fiz um monte de viagens. Comprei uma moto um pouco maior. Encontrei uns companheiros malucos, cara, que fazem umas viagens malucas junto com um velho de 50, 60 anos. Te levaram. Não sou velho, mas ele topou. O Valmir Darta, ele topou fazer uma viagem de quase 10 mil quilômetros pelo Chile, Argentina, deserto, calorão, pegamos tempestade de neve, junto comigo. E fomos os 2 juntos. Que experiência maravilhosa. Então, é uma paixão. Eu coloco o iPod no bolso da jaqueta, subo com os fones de ouvidos, coloco o capacete e enche a cabeça, enche a capacete com aquele louvor, com aquela música, e a estrada é emocionante. Não seja responsável, é perigoso, é muito perigoso, precisa ser muito responsável, não é pegar e ir. E daí a gente foi indo muitas vezes para Mendonça, para Santiago do Chile, 2 vezes para o deserto do Atacama, uma vez até o Pacífico, atravessando aqui tudo. Aí nós tínhamos um congresso nos Estados Unidos. E o grupo que nós íamos no congresso ia depois para Orlando, depois do congresso. E eu falei, Valmir, eu já estou muito velho para ficar andando de roda gigante. O que você acha, ele ia comigo? O que você acha da gente alugar umas motos lá? Não precisou falar mais nada. Quando vi, estavam as motos alugadas em Los Angeles. Nós fizemos 3 mil quilômetros nos Estados Unidos em 7 dias. Passamos por Grand Canyon, por Canyon Valley, por meu Deus, tantos lugares. Hoje eu olho na internet, digo, meu Deus, eu estava ali com a minha moto, peguei uma moto 1.300 cilindradas, sabe? Eu estava ali, nem acredito que eu estava ali. E aí a gente andou, entregamos as motos em Las Vegas. Mas não fomos direto de Los Angeles a Las Vegas. Passamos pelos vales, pelos desertos. Conheceram lá dentro? Arizona, cara, Utah. Cara, foi uma delícia. Então, moto,
Só tem um problema. O pessoal diz que quando eu saio de moto, vai tanto anjo me cuidar, que começa a faltar anjo em Pato Branco. É perigoso, né? Cara, Mas eu sou apaixonado por moto, cara. É o seu hobby. É o meu hobby, Eu quase vendi a moto uns meses atrás, por causa de uma situação aí, lá da construção. Eu quase vendi a moto, quase fiquei sem moto. Mas só em pensar nisso uma semana eu me senti assim, tão mal. Né? Mas que bom, estamos chegando ao final do programa. Deixa alguma mensagem pra gente, pastor? Qual para frente, os projetos, os sonhos do pastor Eliseu, da comunidade cristã? Nós estamos preparando lugares na cidade, onde vão ficar, já fizemos o primeiro, vamos inaugurar terça-feira, onde vão ficar palcos com todo instrumento, microfones, um estúdio, quase como o teu aqui, não essa luxúria aqui, não é todas essas câmeras de qualidade, não. Que isso. Mas estarão lá os instrumentos, cadeiras, e qualquer pessoa que gosta de cantar, de adorar, ela vai falar com o responsável, cada lugar terá um responsável, e você vai marcar teu horário, e você vai lá, e você vai ficar 1 hora, 2 horas adorando. Nós estamos em lugar porque o Senhor diz que Ele habita no meio dos louvores. Como Ele não vai olhar para Pato Branco se é um grupo de pessoas que adorem aqui dia e noite? A Bíblia diz, Ele habita, a Bíblia diz que Ele é atraído pela adoração, pelo louvor. Religião, igreja, amém. Mas Deus tem uns macetes na Bíblia. O rei Davi atraía Deus assim. Ele tinha um templo que não era mais que uma barraca, uma tenda, e ali ele colocava levitas 24 horas por dia adorando e cantando ao Senhor. Por isso Deus se manifestava. O nosso maior bloco é esse, o maior é esse. E junto com isso nós termos em Pato Branco um seminário. Claro, terminado de construir essa igreja, vamos devagarinho, mas vamos chegar lá, para poder dar todos os benefícios a Pato Branco. São muitas salas, sabe? Muitas salas onde cada sala vão ter seus profissionais para atender o povo. Possivelmente até ambulatório a gente tenha, de médico lá. Vamos com calma, tá? Isso, na verdade, é uma dedicação à cidade, né? Aos mais de 70 mil habitantes de Pato Branco poderão usufruir, né? E buscar a paz, né? Se você olhar por esse aspecto, que benefício poderoso é para uma cidade, uma instituição realmente cristã. Então nós queremos isso, depois queremos esse harpa e taça, que é esse lugar para adorar e louvar 24 horas por dia. Nós vamos chegar a 24 horas por dia na cidade. E por último, nós queremos ter um lugar ali na chácara que prepare os jovens, não que queiram ser pastor, que tenha essa revelação de Deus para fazer as coisas muito melhor do que nós fazemos hoje. Então meu filho, meus estão fazendo melhor do que eu fiz. E nós estamos nos dedicando e armando uma estrutura ali, talvez em 2014 já esteja funcionando, porque tem que ser muito bem organizado, com profissionais para ensinar os jovens a sonhar profissionalmente, como administrar suas finanças, como administrar um casamento, como administrar e como conhecer a Deus, tocar instrumentos, louvar, adorar. Por quê? Eles vão fazer, essa geração que vai estudar nesse seminário, vão estar muito mais preparados que eu, que meus filhos, e vão fazer coisas maiores e melhores ainda. Uma verdadeira comunidade cristã. A verdade. Fechava. Pastor, obrigado pela presença. Cara simpático. Eu não estou agradando ele para me chamar de volta, não, mas é a verdade. Obrigado pela presença. Prazer foi meu. Foi um grande prazer realmente. Falou de uma mensagem? Deixa uma mensagem para a gente, encerrar o programa. Pedro, pegue a palavra de Deus. Comece a ler ali em Evangelho de João. Você vai descobrir maravilhas que vão transformar a sua vida. Vão transformar a sua vida. A Bíblia diz que assim como o orvalho vem e não volta, não evapora sem ter umedecido a relva, assim a palavra de Deus que você lê, mas eu não entendo. A palavra de Deus que você lê, ele diz assim, não voltará para mim sem ter umedecido o coração da pessoa. É ruim, parece difícil pegar uma Bíblia, uma coisa. Comece. Você vai se apaixonar por isso e a sua vida será transformada. Fé é uma coisa maravilhosa, mas tem gente que tem fé no cachorro, não, a fé é uma coisa maravilhosa, mas bem direcionada a Deus, a Jesus, o único mediador de Deus e os homens. Pai,
tenha algo para passar para os seus filhos. Além da educação, além do sentido moral, além de tudo que você dá para o seu filho, tenha algo que seu filho veja que você crê e que vale a pena crer nisso. Pai, guarde sua família. Nossa maior preocupação hoje, tudo isso é por causa das famílias. As famílias estão sendo bombardeadas. Queria agradecer a você que nos ouviu, pedir perdão aí por alguma brincadeira, alguma coisa, né? Obrigado, pastor. Prazer foi meu. Semana que vem voltaremos com mais um Biografias de Nossa Gente aqui no Canal 10. Um grande abraço e até lá.